Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, como toda semana, o nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. E como o título diz, nós estamos sempre procurando achar temas que estão ligados ao nosso dia a dia, à nossa vida. E às vezes os temas ficam um pouco complexos, né? Às vezes é um tema mais tranquilo. Hoje nós vamos falar sobre não somente saúde, mas saúde integral. A saúde do corpo e do espírito. Porque um estando desequilibrado, o outro não fica bem. Mas nós não somos espírito, o corpo não é apenas um objeto de movimentação do espírito, o espírito não usa o corpo para se identificar com a vida, realmente, isso é verdade. Mas nós estamos ligados a esse corpo que Deus nos deu de forma muito profunda, é uma coisa que não dá para você desprezar o corpo, nós temos que cuidar bem dele, para que nós possamos ficar mais tempo aqui na vida, aproveitando mais, evoluindo mais, conhecendo mais, nos conhecendo mais. A relação do corpo com o espírito é algo muito profundo. É uma coisa que não dá para trocar por meia dúzia de palavras. Mesmo nós sendo espírito e o corpo um objeto transitório, a coisa não é tão simples assim que eu vou desprezar. É desprezar a vida, nós não podemos. A vida é uma bênção. Hoje, no plano espiritual, existem bilhões e bilhões e bilhões de espíritos querendo reencarnar. E foi dado a você e a mim essa oportunidade. Nós temos que fazer o melhor. Então, todo o nosso bate-papo, ele é voltado ao povo, ao contexto espírita. Eu poderia estar aqui falando de uma palestra sobre outros assuntos que não envolvem o espiritismo? Podia, mas o programa chama o Espiritismo em Nossas Vidas, então o contexto espiritual nas nossas vidas. E aí eu achei um textinho aqui que eu achei muito legal. O que é ser espírita? Ser espírita é assumir nova postura, valores e atitudes perante a si e a vida, com vistas à reforma íntima para promover uma renovação no mundo interior, iluminando mente e coração, conferindo moral ética à personalidade, na busca de equilíbrio, harmonia, fraternidade, saúde e prosperidade, despertando na alma as forças da paz, do amor, da intuição e da positividade. Eu achei simplesmente maravilhoso esse texto, falei, eu vou colocar na minha palestra, porque é o que é ser espírita. E tudo que está escrito nesse texto aqui vai envolver o nosso bate-papo de hoje, que é a saúde, pois eu vou fazer reforma íntima. A reforma íntima é boa para o meu espírito, mas é boa para o meu corpo também. Aí que está. Busca de equilíbrio, harmonia. Como é que eu posso ter equilíbrio e harmonia se meu corpo não está bem? Sabe, ontem eu escutei uma frase e eu falei, poxa vida, é verdade. A pessoa pode estar numa situação financeira terrível, mas se ela tem saúde, ela tem tudo. Porque muitas vezes você está bem, de repente dá uma dor no estômago naquele dia, você não comeu um negócio que não ficou legal, você passa o dia inteiro com dor, você perde vontade de fazer as coisas, não quer nada, enquanto não tirar aquela dor. Ou que nem hoje, eu estou com uma dor aqui nesse braço, acho que eu bati o braço, como incomoda. Como era bom não ter dor nenhuma. Pois é. Facilita até o trabalho espiritual. Você é espírita, você trabalha numa casa, se você está bem fisicamente, ajuda, facilita a vida do trabalho. O trabalho todo. Pois é. O que acreditamos, o que imaginamos, acreditamos e realizamos, seria muito legal. Eu imagino, eu melhor, eu me construindo de dentro para fora, eu acredito que eu vou conseguir, mas eu preciso realizar. Queremos cura. Sim, queremos cura. Eu quero saúde.
procuramos a cura, sem dúvida nenhuma. Mas aí pergunta, quais nossos reais objetivos? Porque o corpo físico, ele é o corpo usado pelo espírito. A mente, pensamentos, inteligências, processos cognitivos, consciência, vivências, está tudo encravada no perispírito. E o espírito, nosso eu, quem decide tudo, quem deseja e quem realmente realiza. É você espírito. Agora, quando se fala em saúde mental ou saúde integral, está se falando de saúde física, saúde mental, saúde emocional e, por que não dizer, claro, saúde espiritual. Saúde física é o que mais nós convivemos no nosso dia a dia. A saúde mental são as nossas atitudes, nosso comportamento perante a vida, nos baseando nos ensinos de Jesus, para que a gente possa estar em equilíbrio. E a saúde emocional, nossos sentimentos sendo aprimorados e vividos em função da vida maior que tem dentro de nós. E a saúde espiritual é justamente a nossa luta para ter todas essas outras saúdes em equilíbrio, nosso comportamento, nosso pensamento, para que nós não tenhamos obsessão. A obsessão é uma forma de adoecer, né, o ser, consequentemente, o espírito. Então, a partir do momento que eu estou envolvido com um problema de saúde espiritual, ou seja, envolvido com obsessão, eu preciso estar sempre atento, nos conhecer, viver Deus dentro de nós, fazer exercícios de amar. Não é de se apegar, é de amar. Havia uma vez, eu achei tão bonito aquilo. Você vê uma linda flor no pé lá no jardim. Contemple a flor e deixe ela lá. Porque a partir do momento que você quebra ela, claro, você vai reduzir a vida dela. Mas houve uma quebra de um processo. Eu sei, as pessoas compram flores, colocam flores na sua casa. O objetivo dessa análise é vamos manter a flor no pé ao invés de levar para casa. Porque nós estamos dando continuidade à vida e a beleza da flor, ela vai ser para o nosso olhar, mas também vai embelezar todo o local, o jardim, as pessoas todas vão ver, não somente nós. Que se eu arranco de leva para dentro de casa, só eu vou ver. Mas eu devo compartilhar. Esse que é o negócio. Então, quando nós falamos em paz interior, serenidade para uma saúde integral, total, eu preciso buscar o reino de Deus dentro de mim. Então diz Jesus, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, porque o resto lhe será dado como acréscimo. Mas a gente não confia. A gente não confia. Nós procuramos primeiro os bens materiais. E se sobrar um tempinho, nós vamos ver essa parte, esse tal de espiritual aí, que para a maioria das pessoas é um contexto religioso. Normalmente nós buscamos paz e serenidade num contexto de vida material. Mas essa paz, ela é passageira, ela é efêmera. A paz verdadeira é aquela que você constrói dentro de você. E um nome que se dá normalmente para essa paz é felicidade. Felicidade. Por isso que a saúde integral, ela não vai existir se você não tiver toda a sua estrutura psicológica, emocional, física, espiritual em equilíbrio. Aí você tem saúde integral. Normalmente nós não temos saúde integral. Nós temos saúde parcial. Aqui eu escrevi um negócio assim, queremos tudo para hoje, vontade de que tudo se realize dentro dos nossos padrões de certo e errado. Ansiedade, pois não confiamos em nós e na espiritualidade superior que nos assiste. Então fica difícil de nós termos a paz interior, consequentemente serenidade, para ir em busca dessa saúde integral. Então nós vamos mudar, nós vamos começar a fazer diferente. Vamos em busca de equilíbrio. Como que eu vou buscar equilíbrio? Você vai buscar equilíbrio conhecendo a você. Se olhando, vendo o que você é, vendo seus limites, suas fraquezas. Estudando, lendo, praticando amor,
perdão. E para tudo isso que nós estamos falando, existe uma ferramenta muito, muito interessante, a prece. A prece como forma de nos ligarmos ao mundo maior e aos nossos mentores para obter a ajuda necessária. Pedi e obtereis, disse Jesus. E o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma parte só sobre as preces, essa conexão nós com o mundo maior. Eu olho para cima porque já é um fenômeno normal nas pessoas. O mundo primitivo está para baixo e o mundo espiritual está para cima. Na verdade não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver isso aí. Isso aí se você sair fora da Terra, você vai ver que não existe em cima, não existe embaixo. Mas é natural de todos nós. Esforço pessoal para vencer as dificuldades, trabalho constante, amor ao próximo, perdão de si, porque nós temos que nos amar e amar o outro, nós temos que nos perdoar e trabalhar para perdoar. Agora, o perdão, é importante que a gente faça aí um contexto. Quando eu vi isso aqui, um palestrante na internet esses dias falando, e eu concordo plenamente com ele. Não vamos ser hipócritas. Se houve um mal entendido com alguém, e você está com bronca daquela pessoa, está com raiva, sentar com ela, conversar, na maioria das vezes resolve. Eu escutei isso uma vez. A casa de cima da minha casa é uma casa de veraneio. A casa de baixo da minha casa é uma casa de veraneio, né? Então não tenho vizinho, nem em cima nem embaixo. Agora chegou um momento que mudou um vizinho. E um vizinho que gosta de ouvir um determinado gênero de música bem alto. E aqui no condomínio isso é proibido. Música tem que ser, não pode ser mais do que 50 decibéis, uma coisa assim. E aquilo, né? Poxa vida, você está em casa e aquele som maravilhoso. E eu liguei para um amigo aqui no condomínio explicando para ele, poxa vida, aconteceu, tá acontecendo. Ele falou, vai lá e conversa. Antes de você tomar qualquer atitude. Eu falei, bom, isso é verdade. Poxa, mas como é que eu vou fazer? E eu fui lá conversar. Num primeiro momento houve uma certa agressividade, porque, não, eu tenho o direito de ouvir a música na altura que eu quero, aquele papo todo, mas eu fui com jeito, conversando, ele abaixou um pouquinho, mas não quis abaixar muito não. No outro dia ele veio em casa pedir desculpa, que ele estava bêbado, aquela coisa toda, e a partir daquela data ele nunca mais colocou volume alto. Interessante isso. Então, há certos conflitos na vida que dá para se resolver conversando. Se a pessoa não aceita, então você segue sua vida. Você tentou. Agora, há certos tipos de problemas, sabe? Vamos pensar assim, o cara entrou na tua casa, matou a família, estuprou, pintou os canecos. E a lei humana ela é muito frágil e está aí, à vontade. Não adianta falar para mim que você vai perdoar ele. Esse perdão ele não vai acontecer assim tão simples. Isso vai gerar reencarnações e mais reencarnações até isso se corrigir. Você vai ver muito isso nos livros de André Luiz, você vê bastante isso. Quando André Luiz mostra casos de fulano casado com ciclana, mas fulano gosta de Beltrana, e essa fulana na outra vida era filha da outra, você vê que está toda uma coisa complexa, um envolvimento, e é assim que é a vida na verdade. Por mais que a gente não queira, muito provável as pessoas que estão à sua volta, encarnações passadas foram problemas, muitos problemas, mas aí é que está a beleza da reencarnação. Essa aproximação, e não é numa encarnação só, tá? Quando o ferimento em uma vida foi muito grave, como eu acabei de falar agora há pouco, não vai ser numa encarnação que se corrige, não. São várias encarnações. Numa encarnação, essas duas pessoas voltam como colegas de trabalho, que não se dão. Na outra encarnação, voltam como parente distante, depois parente mais próximo. E assim vai, são várias encarnações até se resolver. Tem gente que não gosta, mas no Espiritismo a gente aprende, as coisas não são jogadas, nada é ao acaso, tudo tem uma razão de ser. Vamos aproveitar. Então eu não tenho liberdade? Claro que você tem.
Se você não quiser fazer, você não faz. Você chegou num momento, você tem que tomar uma decisão na vida. Se você tomar a decisão A, tua vida vai seguir esse caminho. Se você tomar a decisão B, tua vida vai seguir esse caminho. E morreu a história. E toda a destinação vai sendo trocada, ou determinadas coisas que você tinha que passar na vida se você escolhesse o A, essas coisas vão acontecer agora quando você escolheu o B. Uma experiência legal, uma experiência difícil. A vida é uma escola. Joana de Ângeles, ela nos fala no livro Jesus e Evangelho, ela fala assim: na visão da psicologia profunda, embora ele, Jesus, se referisse às esferas de onde procedia, o seu reino também era as paisagens, as regiões do sentimento, onde se pudesse estabelecer as bases da fraternidade e o amor, unisse todos os indivíduos como irmãos, conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do mundo terrestre, para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos. É isso aí. É muito legal. Francisco de Assis tem umas frases para isso. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você vai estar fazendo o impossível. Jesus tem algumas frases como: Deus lhe dá força maior do que você pode carregar. É duro aceitar isso, porque às vezes a gente passa por situações, eu falo por mim, que eu falo, puxa, eu não tenho condições de aguentar esse repuxo. Então, como eu não acredito que eu tenho condições, eu vou aos poucos. Bom, pera, tem isso aqui tudo, pera. Eu vou fazer esse aqui, tentar, beleza, agora eu vou fazer esse outro, depois eu vou fazer esse outro. Não adianta querer dar o passo maior que a perna. Ninguém está pedindo que a gente resolva tudo no momento, em 5 minutos. As coisas têm um tempo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, são palavras de Jesus extremamente importantes. Mas o que tem de comum entre Jesus, Francisco de Assis, e outros grandes iniciados? Eles imaginavam, eles acreditavam e eles realizavam. E nós estamos aonde? Onde nós estamos nesse contexto? Vamos mudar hábitos antigos, vamos trabalhar e orar, vamos mudar atitudes e fé ativa. E aí você fala, puxa, eu tenho que fazer tudo isso, mas eu tenho que ter um modelo. Todo mundo já sabe, né? Quando eu falei tem que ter um modelo, já veio na tua cabeça quem é o modelo. O modelo é o nosso mestre Jesus, nosso irmão maior. Qualquer coisa, pense em Jesus. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no seu mundo íntimo. Ninguém a vê, ninguém aplaude ou censura, porque é dentro de você, ele é tua. Vitória ou derrota pertence a ti em silêncio. Palavras da nossa Joana de Ângeles. E assim terminamos mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e aguardamos todos no próximo programa, se Deus assim o permitir. Até a próxima, pessoal.